boa tarde para você, tudo de bom para você, está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Hoje é dia do nosso Trocando Ideias e eu já quero falar para você que nós vamos sim continuar falando da importância da conscientização e do combate ao suicídio, porque nós estamos no Setembro Amarelo e não vamos deixar de falar nesse assunto. Este é o último Trocando Ideias desta série, semana que vem nós já viramos o mês, eu não poderia deixar de falar dos adolescentes. Eles preocupam demais. De 10 a 19 anos, essa faixa etária não é a que existe o número maior de suicídios. Pelo contrário, quem se suicida mais está entre os 20 e 29 anos. Acontece que um dado descoberto pela Fundação Oswaldo Cruz dá conta de que nesta faixa etária aumentou muito o número de casos depois da pandemia. Ainda não chegou à quantidade de suicídios registrados entre os 20 e 29 anos. Mas é preocupante por quê? Porque, de acordo com esses estudos, a tendência é que se nós não fizermos nada, nem poder público, nem escola, nem família, esse número vai aumentar cada vez mais. É uma expectativa de acordo com aquilo que tem se visto desde 2020 para cá. Até 2022, na verdade, porque os últimos números são de 2022. Então, hoje nós temos convidados aqui para falar sobre isso, para continuar te alertando. Ninguém aqui, alertar não significa te assustar, não é para você ter medo, é para você entender o que está acontecendo ao teu redor, para que cada um de nós, tendo filhos ou não, nós possamos ajudar as outras pessoas. Ângela está aqui com a gente, ela tem um papel importante nessa discussão, principalmente porque ela está ali no dia a dia das crianças e adolescentes, e a escola tem um papel fundamental nesse alerta que se é dado, porque às vezes você não percebe dentro da tua casa o problema, mas um professor pode perceber. Então esse trabalho conjunto com as escolas é extremamente importante, por isso a Ângela está de volta aqui com a gente hoje. A Adriana está aqui com a Anne é modelo, a Adriana é a mãe dela. Você vai entender um pouco mais como é que a Adriana lidou com autoestima baixa da Anne desde muito pequena, que causava nela alguns medos e o desejo de não viver. É diferente da tentativa de suicídio, mas é um caminho que se percorre, a Olga vai falar sobre isso, que quando você consegue identificar, você vai ajudando, você como pais, você como escola, ou como pessoas que conhecem, você vai ajudando a criança a criar uma outra visão, uma outra perspectiva do mundo, para que se torne um adolescente, um jovem, no caso da Anne, que já tem 19 anos, mais saudável mentalmente. 19, né, Ana? Anne, você tem, né? Perdão, 17 anos, para se tornar... E ela está dentro desse número que eu falei, está quase lá. Então, quero agradecer vocês que estão aqui na mesa conosco hoje e também nós temos na linha a Mari. A Mari, ela é instrutora de uma escola de modelos, que é a Escola Modelo. Um beijo pro pessoal da Max Fama, que é responsável também, faz parte do grupo da Max Fama. Você vai entender melhor a história da Anne com a modelagem e como foi importante. E a Mari vai contar muitas experiências para a gente de adolescentes que entram nesse esquema de não gosto de mim, para que eu vou viver, eu sou feio, e a escola ela dá um outro olhar para esse adolescente e ele encontra um rumo. E isso é importante que nós vamos mostrar para você. Mas eu vou pedir licença para todas as nossas convidadas para começar a nossa conversa de hoje com a Joelma, que está em Teresina, minha colega de trabalho, ela é jornalista também, apresentadora. A Joelma, daqui a pouco ela vai entrar para conversar conosco e ela tem uma experiência dentro da casa dela, está ouvindo a vozinha dela já, e eu quero começar com ela porque ela tem um curto espaço de tempo entre os programas que ela apresenta lá em Teresina. Então, por conta disso, nós vamos conversar com ela para você entender o que aconteceu na família da Joelma, como ela tem lidado com isso e a lição de vida que ela é para todos nós, dentro daquilo que ela tem vivido, principalmente nos últimos 6 anos, porque está ligado diretamente com as filhas dela. Quando a Joelma estiver pronta, eu já vou chamá-la, então já vou apresentar aqui as nossas convidadas. Ângela, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Nesse estudo, Ângela, se falou muito da participação das escolas, né, para evitar que esse número seja ainda maior, e dizendo que não é que há um descaso, mas falta muito para ser feito para que realmente exista uma campanha efetiva para evitar o suicídio entre os adolescentes, né, Ângela? É muito difícil porque, assim, eu, quanto professora, eu já tive um caso que foi bem, assim, emblemático para mim. Eu já enfrentava o problema um pouco em casa, né? E aí, um dia, a gente sempre faz no 4º ano, a autoestima, eu e o meu corpo, tal, porque a gente introduz alguns assuntos do próprio corpo. E aí eles foram fazendo textos e um dia uma aluna minha
fez um texto e ela falou que ela não tinha vontade de viver, que não sei o quê, aquela coisa. Eu fiquei assustadíssima. Aí eu falei, bom, mas ela confiou em mim, porque ela escreveu o texto para mim, ela não escreveu o texto para mais ninguém. Ai, meu Deus, eu faço o quê, né? Então, com essa informação. Aí eu fiquei sem dormir, fiquei preocupada, até eu liguei para a mãe e falei, olha, eu preciso falar com você, não pode ser na escola, não pode ser no horário de aula, a gente tem que combinar num outro lugar. Aí encontrei os pais à tarde, num momento que ela jamais ia imaginar, mostrei, deixa comigo. Falei, não, eu só estou te mostrando. Porque se isso chegar na sua casa, ela nunca mais confia em mim. Você cria um outro problema assim, muito maior, o que foi que eu não vi? Porque a maior culpa que a gente sente é assim, onde foi que eu errei, o que foi que eu não vi? Então, é natural, porque às vezes em casa, ou você está no dia a dia e em casa ele não apresenta determinadas coisas. Então, assim, uma coisa que é muito importante a gente falar, é que quando o professor chama para falar isso, o professor não é inimigo e não está taxando ninguém. É um problema que ele detectou e às vezes em casa não detecta, porque isso aparece muito mais quando está em grupo, né? Não, eu acho também que muitas vezes a criança, nessa idade, é aquela coisa de estar se transformando e daí não encara a mãe ou o pai como um amigo, né? Encara como aquele ali que é o pai e a mãe, então ele tem a obrigação de me repreender, então eu não vou contar porque ele não vai entender. Não, e em casa ela está no padrão. Em casa é o padrão dela, é a família dela, as características físicas são parecidas. Quando ela sai do padrão que ela vai para a escola, que aí ela choca, ela fala, mas eu não estou me encaixando, eu não sou igual a todo mundo. Entendi. E essa idade é a idade do todo mundo, que eu falo que eles viram banana, só andam em penca. Né? Então, é a idade eles querem ser parecidos. E eles querem ser parecidos. Então, quando chega lá, é que é o choque. Porque em casa está tudo no padrão, a família está no padrão, né? Então, tá tudo no esquema desde sempre, é um lugar que ele conhece. E quando chega na escola nessa idade que ele fala, opa, que é a idade que muda a turma, às vezes muda a escola, né? Muda os professores. E daí, então... nesse caso específico, te interrompendo, como é que ficou a história? A menina ficou sabendo que você tinha falado para a mãe? Não, aí a mãe começou a sondar, eu falei, olha, se você contar, ela nunca mais vai falar nada para ninguém. E ela não contou mesmo? Não contou. Até onde você sabe, não contou? Aí eu ainda tive contato com ela mais 2 anos. Aí ela começaram devagarzinho, levaram no médico, ela começou a fazer terapia e tal, e ela foi. Agora tá uma moçona lá, linda, maravilhosa. Olga, eu perguntei isso, interrompi a Ângela para falar isso, porque eu acho importante também que a gente entenda esse papel da escola, essa interatividade e a família entender, não se desesperar, porque se você ouve... A dona Adriana é mãe. Você ouve alguém que chega para você e fala para você, olha, sua filha, ela está planejando se matar. Ela disse que tem vontade de se matar. Então, é um susto que o susto, no afã de proteger, eu posso colocar tudo a perder, né? Quer dizer, essa cumplicidade, por isso que eu acho que mais importante do que qualquer política pública é o investimento na preparação desses professores, de coordenadores, de todo mundo nas escolas, para que realmente possa ter essa possibilidade, né? De ter essa interação e cortar o mal pela raiz com essa cumplicidade, né? Exatamente, essa cumplicidade é muito importante. O que a Ângela fez é o que todo professor deveria fazer, tentar explicar para os pais, porque, como ela bem disse, os pais se sentem culpados. Onde eu errei, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e não é por aí. Muitas vezes o problema não está com os pais, está em outro lugar. Então é importante que o professor chame os pais, converse com os pais, faça essa cumplicidade, porque o que está em jogo é a vida da jovem. É a vida, é literalmente a vida, né? Exatamente, a vida dessa criança, dessa jovem, dessa criança. Então, trabalhar nesse sentido, tanto que o final foi feliz, né? Essa cumplicidade existiu e o final foi feliz. A menina fez terapia e está seguindo a vida e provavelmente nem pensando mais nisso. A Anne vai conversar com a gente daqui a pouquinho, porque é uma outra faixa etária, quando começou a história da Anne, mas agora eu já vi que a Joelma já está pronta para falar com a gente. Querida, quero agradecer, eu falei que a Joelma é minha parceira, minha amiga de profissão, e ela está no intervalo entre um programa e outro que ela apresenta em Teresina para conversar com a gente. Quero te agradecer demais, primeiro, pela tua disposição em conversar conosco, e segundo, por você ter
essa coragem, Joelma, de colocar o teu rosto para falar de novo sobre um assunto tão dolorido, mas que a gente, até como profissional também, sabe da importância que é para fortalecer outras mães que passam por isso e para, de uma certa forma, tentar ajudar naquilo que for possível para evitar. Eu sempre falo que tem coisas que não tem como evitar. A gente tem algumas imagens da Joelma com a Lisa, a filha dela, antes do que aconteceu, e vocês me pareciam muito cúmplices. Então, a Joelma, só para eu resumir, para entrar lá na história, a Joelma perdeu o pai dela, que tirou a própria vida em 2016. Ela já tinha perdido um filho vítima de leucemia, quer dizer, você já vem de uma série de perdas doloridas. E a Lisa estava com você, tinha pouco mais de 8 anos de idade na época. Em 2018, houve uma tentativa de suicídio, algo que nenhum pai e mãe imagina, até porque você está sempre ligada ali nela, né, Joelma? Boa tarde, querida. Boa tarde, Keila, a todos os envolvidos hoje nessa mesa maravilhosa. Gratidão pelo convite. Fico muito feliz em poder compartilhar com tantas pessoas a minha experiência, que felizmente vem tendo sucesso. Eu estava ouvindo aí as profissionais falar e me identifico em muitas frases, porque a nossa luta é para que não haja um luto fora de hora, porque morrer todos vamos. E sim, eu e a Liz, minha filha, que hoje está com 23 anos, sempre fomos muito unidas, sempre conversamos muito. A internet, os livros, a TV, a comunicação, o conhecimento, ele vem ficando cada vez mais acessível para que a gente possa buscar terapias, psicólogos, psiquiatras. Mas quando a pessoa tem o transtorno da depressão, tem episódios de ansiedade e não consegue identificar isso de certa forma, fica mais difícil. No meu caso, com a Liz, minha filha, eu consegui identificar através de escritas, através do quarto dela. Isso com quantos anos, João? Com quantos anos? Isso, ela tinha 16 anos. 16, daí ela deu alguns sinais de que alguma coisa estava errada. Isso mesmo. Mas você já foi atrás, né, Jô? Imediatamente eu fui atrás, porque assim, adolescência, você gosta de se trancar no quarto, às vezes você gosta de ficar conversando mais com as amigas, ali é um pouco mais reclusa, mas estava em excesso. Então eu vi ali excessos nessa questão de ficar muito sozinha, de ficar muito trancada. Conversei com ela, levei até uma psicóloga, fiz exames porque ela tinha momentos de falta de ar, e aí a gente fez todos os exames e um médico profissional disse: mãe, é ansiedade. Então, vamos tratar isso. A gente começou a tratar, e os adolescentes, quando eles não se sentem seguros, eles ludibriam a mente da gente. Eu lembro que uma vez eu falei assim: olha, você escreve frases que remetem a quem quer tentar suicídio. E ela disse: como assim? Eu disse: olha, você coloca, eu queria sumir para nunca mais voltar. Como é sumir para nunca mais voltar? E ela olhou para mim num determinado momento e disse assim: mas eu tenho preguiça até de acordar às 6h40 da manhã, você me levanta, eu não tenho coragem de ir para a escola, imagine de me matar. Agora, Jô, a gente não deve desprezar. Agora, não pode desprezar os sinais, né? Nenhum. Agora, me diz uma coisa, ela tentou o suicídio em 2018, certo? Ela já estava fazendo todo o acompanhamento, que isso eu acho importante, que eu quero que a Ângela e a Olga e a Ana e a Adri entendam. Daí, teoricamente, estava tudo caminhando bem. Estava tudo caminhando bem. O que eu imagino é que nesse dia ela teve um episódio de ansiedade muito grande e rompeu. Não quis ou não conseguiu falar com ninguém. E daí ela fez a tentativa em 2018, no dia 23 de maio. Daí o que eu quero falar para você entender, a bondade de Deus é uma coisa que a gente nunca vai entender e também é para a gente viver mesmo, porque a Joelma comemora um milagre. Ela já tinha perdido o filho, ela não perdeu mesmo porque Deus não quis, porque todos os bombeiros que socorreram essa menina, ela pulou do 8º andar, ela caiu em cima de um toldo, o toldo rasgou, ela caiu na quadra de uma escola, Ângela, Olga, na quadra da escola, e o bombeiro falou: olha, não tem jeito, você se despeça da sua filha. Mas ela, graças a Deus, está viva. E quantas coisas aconteceram depois disso? Pode ir jogando as fotos da Joelma com a Lisa na tela, para você que está na tua casa entender o que nós estamos falando. Porque depois disso tem sido uma luta
na recuperação dessa menina incansável da Joelma, sabe? Incansável. Então, eu quero que você ouça, que você veja as fotos para você entender esse antes e depois. Essas fotos que estão passando primeiro são as fotos de antes do acidente. Vamos colocar como um acidente, né, Jô? E agora, depois, eu imagino o teu desespero na hora que alguém te ligou. Você estava trabalhando quando aconteceu? Como é que foi? Eu estava trabalhando quando aconteceu e eu estava ligando para ela porque eu tinha falado com ela 20 minutos antes e num determinado momento ela não atendia mais e o meu irmão conseguiu ligar para ela, mas quem atendeu já foi a enfermeira do SAMU, que foi quem informou do ocorrido e falou ao hospital da cidade que iria levar, e eu fui atrás junto com o meu irmão. Meu Deus. E foram momentos realmente muito angustiantes de lá para cá. Nós temos aí vivido um processo, e eu acho que foi importante falar, sabe, Keila, e a todos que nos assistem, que ela passou 2 anos vegetativa, e quando ela começou a reabilitar, quando ela começou a falar, ela ainda falava muito em suicídio, em tirar a própria vida. Meu Deus! Hoje é que isso está estabilizado emocionalmente. Hoje é que isso vem sendo tratado e ela faz planos futuros. Ela é uma menina que estuda, ela é uma menina que faz terapia, hidroterapia, fonoaudiologia, que conversa com amigos, que tem acesso à internet. Ela tem noção do que ela fez, Jô? Ela disse que não lembra do dia que ela rompeu, mas ela tem noção da sensação do que ela sentiu. Ela disse que não lembra do ato, do que fez. E hoje ela fala muito em vida, fala muito em propósito, fala muito em planos, e a gente faz toda essa rede de apoio para que ela possa reabilitar não só o corpo, mas principalmente a saúde mental. Olha, vou colocar as imagens de como a Lisa está se desenvolvendo desde o acidente. A Joelma mandou para mim. Todas essas imagens são as mais atuais. Daí nós vamos mostrar. Essas são logo depois do acidente, né, Jô? Isso mesmo. Então foi todo um trabalho que a Joelma fez, porque ela ficou inconsciente mesmo. Ela ficou em estado vegetativo, né, Jô? Estado vegetativo por 1 ano e 9 meses. Não se mexia. Ô, Jô, agora, então, mentalmente, ela já está normal. A dificuldade dela agora é só de locomoção. Essa foto aí foi quando ela fez o Enem, tá com 2 anos. Ah, olha só. Então, ela só tem uma dificuldade agora para andar. Ela tem limitações pelo lado esquerdo, que foi o lado onde ela teve a pancada. Certo. Ela desenvolveu uma lesão cerebral, lesão axonal difusa, e aí ela tem limitações em todo o lado esquerdo do seu corpo. Ela já consegue ficar em pé, ela não caminha ainda. Futuramente eu apareço contando para vocês que ela já caminha, a gente vem reabilitando. Mas é todo um processo, envolve muita gente. Ô, Jô, eu sei que a gente já tem que quase terminar aqui, porque você já está no seu horário para começar o programa. Mas eu quero saber uma coisa. Como é a cabeça de uma mãe... Eu até falava isso antes do programa com a menina que trabalha comigo, que tem uma filha de 15 anos, a Paty. Como é que existe? Eu imagino que deve haver uma sensação de culpa, algo como, poxa vida, como é que eu não percebi? Onde eu errei? Né? Por que aconteceu isso? Como que você lidou com isso para superar e focar no que é mais importante? Ela não morreu e tem muito caminho pela frente, tem muita vida pela frente. Como você transformou isso? Eu acho isso muito importante para quem está em casa, até para as pessoas conseguirem aprender, não a evitar, mas pelo menos a identificar, como você falou para a gente. Olha, eu estava ouvindo também, estava assistindo aqui o programa e ouvindo, e de uma forma sem soberba, eu gostaria de falar com muito filtro, que eu nunca senti culpa. Ah, que bom. Porque, João, você nunca sentiu culpa? Graças a Deus, de 2013 para cá, eu venho num desenvolvimento, num autoconhecimento, numa inteligência emocional, num processo onde eu aprendi muito a ter o autoconhecimento. Sei. E por ter perdido o pai, infelizmente também por suicídio em 2016, eu sempre estou muito próxima das pessoas que eu convivo. Entendi. Então, eu tenho uma consciência de todo o suporte, de toda a conversa, e tenho uma consciência que a depressão ela é multifatorial, ela independe, mas que a gente pode sim contribuir para que um filho, um parente, um amigo se sinta à vontade para falar ou para pedir ajuda. Então, assim, eu, de certa forma, Keila e todas vocês, eu fui muito recriminada, porque eu dizia isso, gente, eu nunca senti culpa. E até hoje eu falo, gente, eu nunca senti culpa. Mas isso vem de um processo de autoconhecimento que eu comecei lá atrás. Eu comecei lá atrás para, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto pessoa, estar reunida perto das pessoas que eu gosto. Ai, que perfeitinha. Não, eu não sou perfeitinha. Eu só quero o bem-estar,
tanto da minha mente como dos que estão aqui ao meu redor. Mas eu reconheço que se o processo da Lise em ter buscado uma profissional que fizesse a terapia antes, poderia ter evitado ou ela poderia ter se aberto mais a outras profissionais. Agora, a culpa, realmente, eu nunca senti. Ai, que bom. Eu me cuido para cuidar, porque quem cuida de quem cuida? Ser uma mãe atípica não é fácil. Cuidar de quem está com a saúde mental afetada não é fácil. Então, eu acho assim, que a gente, enquanto mãe, a gente deve sempre buscar estar com a nossa saúde mental em dia, para que a gente esteja preparada para ouvir, preparada. Eu acho que a gente se prepara muito para agir. E você sabe que preparada para reagir. E é importante você estar. E é importante você estar falando isso. Eu estou vendo que a dona Adriana está emocionada aqui. Adriana, quando nós falamos, a Adriana está emocionada aqui, a Adriana é mãe da Anne. E a Anne, eu vou entender por que ela está emocionada daqui a pouco, mas por quê? Porque a Anne, ela sofreu um preconceito muito grande e a Adriana lutou a vida inteira pela saúde mental da filha. Muitas vezes sem tanto conhecimento, né, Dri? Só para ela não seguir o mesmo básico. Para ela não passar. A emoção dela, Jô, é porque a Anne me contou, vou deixar ela acalmar, mas a Anne me contou que quando a Anne tinha 6 anos de idade, ela não tinha vontade de se matar, não era isso, mas ela tinha muitos pensamentos, algo como, por que eu vivo, né, Anne? E a tua mãe foi um pilar, como a Jô é para a filha dela, né? Sim, ela foi um pilar muito grande para mim. A minha mãe também, ela já vem dessas sensações, por dela ter cuidado dos meus avós, foi uma pressão muito grande para ela, por ela ser filha mais velha. Então, ela sempre foi o pai e a mãe dentro de casa, então essas pressões eram muito fortes para ela. Mesmo assim, você nunca arredou o pé de perto dela, né, Dri? Mesmo assim. Não, é mesmo. Infelizmente, eu sou culpada das minhas próprias ações. E para ela não chegar ao ponto de fazer as mesmas coisas que eu tentei. Entendi. Eu não falo essas coisas para ela. E eu não sabia que ela ia me trazer hoje aqui. Mas é muito bom, Dri, sabe por quê? Porque você lutou tanto para que ela ficasse bem e hoje você vê a tua filha totalmente recuperada, né, Olga? Porque graças a você, a tua força, o que aconteceu com ela? Ela começou a chorar, porque quando ela falou comigo, o que ela me disse? Keila, a minha mãe olhava para mim e falava o quanto eu era linda. Sim. E graças a isso, viu, Jô? Você está ouvindo também nossa conversa, né, Jô? Estou emocionada. Então, é muito importante isso que você está falando, porque independente daquilo que você tentou, você nunca passou isso para ela, pelo contrário. Você criou uma fortaleza, porque ela foi se amando tanto, graças a você. Porque ela falou para mim, Keila, quando eu cheguei na agência, e a Mari está aí para ouvir, para comprovar isso, foi de tanto que você, como mãe, incentivou. E você falava, não, porque você é a melhor, você é a mais linda, e não sei o quê, e você vai. E hoje ela é uma modelo reconhecida. E essas coisas que você viveu, na verdade, não podem nem te entristecer, porque foi isso que fez a tua filha uma pessoa tão forte, você sabia? E ela mais forte ainda. E você mais ainda, que segurou tudo isso, nunca contou para ninguém, enfrentou todas as barras sozinha. Porque não foi nenhuma nem 2 vezes, né? Então, desde quando elas eram pequenas. Que você não sabia, não tinha ninguém para te ajudar. Não, era frescura. Você entendeu? É sempre a falta de conhecimento, que foi o que a Jô falou, que muitas vezes, e que a Ângela também, às vezes a falta de conhecimento da família não faz com que a família acredite. E a Jô mesmo falou, né, Jô? Essa tua experiência de, no fundo, a gente não achar que tem coragem para fazer, e a gente sempre... O grande lance da história do Setembro Amarelo é justamente a gente entender que é melhor... Na dúvida, é melhor ficar em cima. Infelizmente, não. Eu, com 50 anos, não existia. Mas, nem Setembro Amarelo, nem nada disso. Não existia nada disso. Não. Então, que assim, por que você fez isso? Você está louca?
que você fez? Você viu o que está acontecendo agora com você? Você está se prejudicando, você vai ficar aí toda cheia de problemas. Então, de uma certa forma, eu me via nelas e eu tinha medo delas fazerem as mesmas coisas que Mas eu você teve a tentei visão fazer. de, assim como a Jo, agarrar com unhas e dentes e não desistir dela. Nunca, né? nunca. A proteção dela sempre foi o mais... Em questão não só da agência, mas a partir do momento que eu entrei na agência, ela viu um potencial que muita gente até não via. Eu falava E muito menos você, né? Que nem você se via. Menos eu gostava de tirar foto, mas eu não via. Eu não quero. Mas quando eu comecei a ir, foi por conta dela, que ela falava, vai, você é linda, não tem por que você ficar se escondendo, você vai arrasar. E eu... Tá arrasando, literalmente tá arrasando. Olha as imagens dela arrasando aí. Ô Mari, boa tarde, Mari. Obrigada de você estar aqui com a gente também. A Mariana é uma das professoras da Escola de Modelo, que é ligada ao Grupo Max Fama. Um beijo para o Felipe, que nos liberou a Mari também. E é muito importante isso que está sendo falado hoje, porque existem vários caminhos que você descobre, a Olga vai falar um pouco sobre isso, que você descobre essa vontade de reviver, vamos dizer assim, né? Ou de continuar vivendo. A Ana, dentro de tudo que a Adri ensinou para ela foi se fortalecendo, porque o caso dela é a mãe dela mesmo, né, Olga? Que é você. Você nem sabe, talvez a gente, como você tenha passado por isso, você não consegue ver a importância que você tem. E a positividade que você passa. Mas daí chega para você, não só várias anos, né, Mari? Para vocês ali, pessoas que têm um problema de autoestima, que não conseguem enxergar em si mesmo a potência que são e a vida que oferecem para os outros quando estão numa passarela, numa foto, num comercial, né, Mari? Sim, boa tarde, Keila. Boa tarde, linda. É um prazer participar desse programa, falar desse assunto tão delicado, né, que é a depressão em crianças, adolescentes, adultos. Diariamente, lá na Escola de Modelos, a gente faz o trabalho de aulas de passarela, né? Então, dentro das aulas, a gente não trabalha só a questão de postura, de como modelar, mas sim a gente tem esse papel de elevar a autoestima, né, das modelos. E já tem o caso de 2 modelos minhas, né, que passaram por uma depressão e que vieram dar esse feedback, que as aulas tiveram um papel essencial para a melhora delas, né? Olha tanto só. de autoconfiança, até mesmo o jeito que a modelo dava, assim, sabe, que querer se esconder. A postura muda, né, Mari? Exatamente, a postura é muito importante. Então, a gente até vê algumas modelos que passam por pela depressão, elas iniciam o curso assim, tímidas, não conseguem olhar muito para frente e terminam o curso de uma forma totalmente diferente, assim, transforma mesmo as meninas que passam por essa depressão. Mari, eu estou vendo algumas imagens suas com as crianças, porque vocês têm essa especialização também de cuidar de crianças e de ensinar essas crianças. A gente tem as estatísticas de tentativas de suicídio a partir de 10 anos de idade até os 19, aumentando muito. Vocês recebem também muitas crianças, adolescentes também nessa faixa etária, em que as próprias mães falam, olha, eles estavam com um problema, uma tristeza que eu não sei como lidar, e eu estou tentando esse como um caminho para melhorar a autoestima. Acontece isso também com os mais novos? Sim, acontece muito. Crianças mais novas, né, que a gente atende lá na Escola de Modelos, a mãe vem e fala, meu filho está muito desanimado, não quer levantar da cama, mas iniciou as aulas de passarela e já está mais animado, já acorda, se arruma, né, as menininhas de 6 anos já vai no espelho, se maqueia. Então, essa parte da autoestima é muito importante e também de conviver com outras crianças da mesma idade, fazer amizades, né? Se distrair um pouco. Então, isso tudo é muito importante para sair da depressão. Inclusive, eu tenho uma aluna, ela tem 19 anos, né? E eu fiquei sabendo recentemente pela acompanhante dela que ela tentou já um suicídio. Depois que ela começou as aulas de passarela, a acompanhante fala que ela se inspira muito em mim e tem vontade de acordar cedo para ir para o curso, de se arrumar, de vestir a melhor roupa. Então, é muito legal saber que, de alguma forma, né, a gente ajuda muito nessa parte também.
Obrigada, viu, Mari? Obrigada pela participação, pela tua participação aqui. Um beijo para o pessoal da Max Fama. Vou colocar na tela todos os contatos da Mari também, da escola, para você escrever o teu filho. Não estou dizendo que essa é a única opção, não. Mas existem crianças e adolescentes que têm o talento e que as mães percebem isso. E às vezes a criança, como aconteceu com a Anne e com a Ana e com tantas outras crianças que você recebe, que a criança, não é que a criança não percebe, é que a criança não está conseguindo se enxergar. E daí é a responsabilidade dos pais você ir descobrindo, né, Olga? Aquilo que o teu filho tem de melhor, como a Adri fez, né? Ver que tem uma menina bonita lá em casa, que fala bem e que gosta de tirar foto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incentivar para aquilo ser uma motivação para ela fazer as coisas, né? Exatamente, o incentivo, é você valorizar o filho que você tem, porque é muito comum, principalmente quando você tem mais do que um filho em casa, você comparar os filhos. Então, por exemplo, o seu irmão é mais inteligente, o seu irmão é isso, o seu irmão é aquilo. Então, quando os pais valorizam esses filhos, né, e estimulam os filhos a desenvolverem as suas habilidades, porque cada jovem tem um caminho diferente, né? Cada um tem uma personalidade diferente, gostos diferentes, e tudo isso colabora para quê? Para que a autoestima da criança e do adolescente evolua. Porque o que acontece? A criança pequena, até a adolescência, ela quer se sentir amada. Então, os pais mostrando as qualidades dos filhos, mostrando aquilo que eles têm de bom, eles estão mostrando o amor. E a criança que se sente amada, a autoestima dela continua elevada e ela vai embora, ela nem vai pensar em perder a vida, em acabar com a vida. E daí, claro, né, Jô, que a Olga está falando de uma coisa que a gente sabe que é o mais... dentro do que é para funcionar normalmente. Sim. E existem as exceções, como aconteceu com você. Que a criança tem essa base e, na verdade, por algum motivo, vira essa chave e essa falta de percepção. Eu gostei dessa história da Adri estar aqui, apesar dela mesmo ela tendo se emocionado, porque são situações diferentes, de vivências diferentes. Você não viveu esse problema, a Adri viveu na pele. Então, você tem essa outra noção, mas eu acho que esse amor é o que vai transformando, que daí entra o que a Ângela falou, do amor e de você interagir com as pessoas. Você fazia isso na escola também? Quando ali começou a dar alguns sinais diferentes, você chegou a conversar na escola também? Cheguei a conversar na escola, cheguei a conversar com a minha mãe, com o pai dela, com os meus irmãos, com todo mundo, com as amigas que estavam. Gente, me ajuda, vamos fazer um mutirão. Você estava querendo fazer já, né, Jô? Exatamente, já falei com todo mundo para ela se sentir amada, para ela se sentir valorizada, para que isso pudesse transbordar, que ela não recebesse só de fora para dentro, mas que ela sentisse de dentro para fora também, independente da situação que a gente passa. Essa mãe que está aí também linda, não sei se ela é modelo como a filha, mas poderia ser também, viu? Mas olha, ela sentiu, talvez, sem comparações, foi mais difícil para ela ouvir a filha falando todas essas coisas. Porque já então, viveu isso na pele, né, Jô? Isso, ela buscou força de onde ela não tinha. Então ela sofreu na pele e ela desenvolveu o método dela, que graças a Deus deu certo. E hoje a gente está aqui enaltecendo a mãe, a filha, com beleza, mas acima de tudo, com uma resposta positiva, acima de tudo, com um resultado positivo, que envolve muita gente também. Está aí a nossa querida convidada também da agência, que tem parte na história dela. É como eu falei, são muitas pessoas que fazem parte da... Todo mundo se envolve, né? Quantas pessoas têm ajudado diretamente agora você nesse trabalho com a Li? A minha mãe e a minha tia, elas são as minhas redes de apoio mais próximas. E também o meu marido. Eles são as nossas redes de apoio mais próximas. A Liz é uma moça uma mulher que faz terapia de segunda a sexta-feira. Então, envolve muitos profissionais também. Você acha que, com tudo que aconteceu, a Ali mudou para melhor? Eu acho que ela mudou para melhor, só em querer. É porque eu estou te perguntando isso, você está falando dessa história. Hoje ela tem tantos planos, tanta vontade de viver, coisa que você não via antes, que a despeito do caminho que ela percorreu para chegar nessa consciência, não importa que daqui a pouco ela vai estar 100% recuperada, né? Mas a maneira como aconteceu, não interessa para o fim que está tendo, né? Isso eu acho interessante. E que é a impressão que eu tenho, né? Que é outra pessoa, que ela realmente nasceu de novo, né?
Ah, com certeza. Literalmente nasceu de novo. Eu até brinco, ela passou tanto tempo sem falar, não verbal, que a gente lutou tanto por isso, com oração, com profissional, com fonoaudiólogo, que eu disse, meu Deus, eu queria tanto que tu falasse, e hoje tu não cala a boca. Acho que eu perdi o tempero da história, ficou desequilibrado. Então ela fala muito, ela quer fazer muitas coisas, é como se ela quisesse recuperar o tempo perdido. Bom, isso não tem como, mas tem como fazer muita coisa ainda, enquanto a gente está vivo, tem muita vida pela frente, então vamos em busca dos nossos sonhos, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, a gente está aqui para isso, para ajudar. Ô, Jô, antes de eu liberar você, porque eu sei que você precisa trabalhar, eu queria falar tchau, mas eu queria te falar uma coisa antes. Você lembra da primeira vez que ela falou? Quando volta a falar, já volta a falar de uma vez? Desembesta a falar? Não volta a falar. Ou é algo gradativo? Ela primeiro, ela não sorria. Então, eu conversava com ela todos os dias. Então, a primeira vez que primeiro ela sorriu. E depois ela falou, menina, mas eu gritei tanto, eu fiz tanta festa, que ela se assustou e travou. Oh, meu Deus! Eu disse, meu Deus, eu esperei tanto por esse momento, agora eu travei a menina. Mas eu lembro... E quanto tempo demorou para ela destravar? Demorou. No dia seguinte ela já foi, ó. Já foi destravando, sorrindo mais. E aí a gente ficava instigando a falar pequenas palavras, balbuciar. E aí de lá pra cá, graças a Deus, é só vitória. Tem até uma história dela, depois vocês olhem lá no nosso Instagram, no Instagram dela, que a primeira vez que ela sorriu foi vendo um vídeo do humorista Whindersson Nunes. Ele é daqui do nosso Piauí, é conhecido aí no mundo todo, e ela amava muito ele, e eu colocava para ela assistir as coisas que ela amava, as músicas que ela gostava, os programas que ela gostava, e a primeira vez que ela voltou a sorrir foi com ele. Ai, que legal. Poucos meses atrás, ele esteve lá na nossa casa e ele nem sabia dessa história. Gente, que legal! Essa história. Muito legal. Você está colecionando novas histórias, né, Jô? Jô, obrigada por você estar com a gente, viu, minha querida? Uma alegria ter você aqui. Obrigada por você ter... Eu sei que você está atrasada para o programa. Peça desculpa para o pessoal, por favor, de eu ter roubado você um pouquinho. E que Deus te abençoe muito. Tá aí na tela os contatos da Jô para você conhecer o trabalho dela lá, nossa colega de trabalho também. Uma alegria. Quero aí pessoalmente no Piauí conhecer você em Teresina, viu, meu amor? Por favor. Obrigada, por favor, viu? Estão todas convidadas. Ó. Um beijo para você. Manda um beijo para a Li. Para você. Amém. Obrigada. Olga, Sim. deixa eu te falar. Eu queria falar um pouco dessa história, porque eu sei que a gente tem pouco tempo hoje, acabei deixando mais tempo para ela, mas eu queria fazer essa junção das duas histórias mesmo, para você que está na tua casa entender que se tem uma coisa que você não pode perder nunca nessa vida é a esperança. Porque primeiro que você consegue ressurgir das formas mais diferenciadas, isso não tem nada a ver com classe social, porque você estava lá em Rondônia, não tinha esse conhecimento, a tua família não tinha conhecimento nenhum, e, no entanto, você criou a Ana, como muitas pessoas que têm pós-graduação, não têm o olhar e o amor para fazê-lo. Exato. Não tem classe social para suicídio, não tem classe social para você amar e cuidar do seu filho, né, Olga? A gente precisa entender isso. Que esse negócio de que quando você tem mais dinheiro, você consegue fazer as coisas, você não tinha, né, Dri? Não tinha conhecimento, não tinha base familiar neste sentido. Eu tinha agravantes, né? Eu tinha um pai eu larguei tudo para ajudar a minha mãe a cuidar do meu pai. Foram 12 anos de AVC, infartos, e ele veio a óbito. Aí depois, um ano depois, a minha mãe sofreu um acidente, perdeu a perna. Você cuidando do povo a vida inteira e com ela. Quer dizer, não existe isso, né? O olhar, então, né? Eu tinha que reprimir tudo que eu sentia. Mas só que ela não percebeu nunca. Deve estar sabendo hoje. Não, porque ela era pequena, ela está com 18 agora. Então, mas isso que eu estou falando. Não existe problema que te faça se afastar das pessoas que você ama e permitir que elas se sintam abandonadas a ponto de querer morrer. Pois é, você tocou no ponto fundamental. O mais importante é o amor. Que eu vejo hoje em dia muitos pais não têm esse amor pelos filhos. Eles geram os filhos e querem que os outros eduquem, que os outros cuidem, que os outros resolvam os problemas desse filho. Não. Por mais que seja triste a sua vida, por menos conhecimento que você tenha, o mais importante é o amor, é você querer bem, é você querer ajudar o seu filho a crescer, a evoluir, a ser um ser humano ainda melhor do que você. Isso é a coisa mais importante. É a coisa mais linda classe. Que você fez. Exatamente, parabéns. Parabéns Apesar mesmo, de tudo, você fez um trabalho maravilhoso.
Olha aí, né, o trabalho. Olha o trabalho. Nossa, Uma coisa que eu queria falar também, antes da gente encerrar, que eu vou falar mais com a Ana e com a Adri, é o papel da escola. A Ângela, na minha opinião, é uma das melhores pedagogas desse país. Porque a Ângela, ela não olha aluno, ela olha como se fosse filho dela, como se fosse... E isso é uma coisa... Agora eu estou falando, não é para você que é pai, respeitar os professores e as escolas e tudo, porque isso aí é obrigação da gente. Mas é para você que é educador. Educar é dom, entendeu? Não é você ir lá e dar a lição que está lá dentro do negócio lá, que agora eu esqueci o nome, que tem todo o currículo lá do ano inteiro para você seguir. É você olhar as pessoas com esse amor que a Ângela olha, que eu acho que isso está faltando muito. Pode ter política pública que for, viu, Ângela? Se não começar de dentro dos educadores, começar a olhar as pessoas dessa forma, como a Joelma falou, você se aproximar, sei lá, conversar com o professor começar a prestar atenção. A gente percebe que isso não tem acontecido. Quer dizer, existe um problema muito sério também, não só na falta de investimento com relação a isso, mas na falta de amor por essa profissão, que é uma das mais importantes, porque eu sempre falo, o professor é o mais importante, ele educa todo mundo, entendeu? E a gente não está conseguindo ver isso. Eu acho que isso está faltando muito também, né, Ângela? Sim. É bem complicado, né? Eu sempre tive esse pensamento, falei, nossa, e se fosse meu filho? E se essa criança fosse meu filho, o que eu gostaria que fizesse? Então, eu acabava tendo essa questão comigo, né? Mas, assim, é muito importante, porque criou-se um sistema na sociedade que o professor, apesar dele educar todo mundo, ele é o culpado de tudo. Então, virou uma guerra ali da sociedade com o professor, porque a culpa é do professor e não sei o quê, e vira aquele rolo. Então, eu acho que a gente chegou num momento, a gente precisa se unir. Exatamente. Porque os casos estão aumentando. Foi o que aconteceu na pandemia. A gente precisou se unir. Vamos voltar, não vamos voltar. Mas os casos de violência, de agressão, estavam tão altos que nós precisamos voltar. Estava todo mundo com medo? Tava. Mas a gente não podia deixar continuar o que estava acontecendo. Então, nós precisamos voltar. Agora, nós precisamos nos unir. Exatamente. Porque a gente, além de ter toda essa questão dos padrões da sociedade, dos padrões de beleza, de corpo, de estética, né, de tudo, a gente agora tem também a geração das telas, que a gente já cansou de falar aqui. Exatamente. Que é uma geração que vai dar bastante novidade. Que é essa geração a partir dos 10. A partir dos 10. Por quê? Porque eles tiveram 2 anos reclusos ali e agora ele tem que, além de tudo, sair com uma capacidade que ele perdeu, que é a de interação, e encarar um mundo completamente louco, cheio de gente bagunçada. E essa estatística já mostra isso, que foi o que eu te falei, desse levantamento da Fundação Oswaldo Cruz. Nesta faixa etária de 10 a 19, que está havendo o maior número de tentativas de suicídio e concretizações de suicídio nesse país. Então, é por isso que essa união é importante, é o amor. Adriana, eu quero te agradecer, porque muitas vezes precisa acontecer algo como esse para você começar a se enxergar a potência que você foi para a Ana. É porque apesar de tudo que aconteceu, eu me sinto culpada. Eu trago essa culpa. Não. Eu acho que foi, você viu que a Joelma falou? Através de mim que tudo estava acontecendo. De jeito nenhum. Pelo contrário, na verdade, você salvou a Ana. Só mérito. Porque apesar de tudo que você passou, você guardou tudo numa caixinha, pôs ali todas aquelas coisas que você só para você. E falou assim, ó, me dá até arrepio. Não contou para ninguém. Agora eu não vou deixar que isso aconteça com ela. E hoje eu peço desculpa para as pessoas que me amam ou que no meu passado. Meu Deus. Porque eu tô falando uma coisa que eu acho que eles não vão gostar de ouvir. Mas isso aí, o importante é o que você... Cada um que lute. Cada um que lute. Cada um que lute. Porque é importantíssimo, né, Ana? Porque a Ana tem tanta... Mesmo sem saber de nada disso que você viveu, a primeira coisa, como eu falei antes, a primeira coisa que a Ana me falou é, Keila, desde que eu tinha 6 anos de idade, eu tinha esses pensamentos e a minha mãe sempre esteve ali do meu lado e nunca me deixou ficar pensando, não é isso? Quer dizer, nós estamos voltando coisas de 11 anos atrás, ela tem 17 anos e ela se lembra de você com 6 anos no pé dela ali, para ela não ficar pensando bobagem. A minha ansiedade era abafada pela ansiedade dela. Porque se mas ela acontece que você não deixava a sua tomar conta de você. Exato. Né, Ana? Que legal você saber que tua mãe se reservou tanto para estar ali do teu lado. Eu lembro, era sempre, toma um suco de maracujá, tá tudo bem. Respira e você vai ficar Respira bem. Que vai passar. Porque a minha mãe sempre me ensinou que
a calma é o melhor. Toda vez, eu entrei aqui, a minha mãe já me olhou, já viu que eu estava nervosa, ansiosa, ela respira. Olha que linda. Ela já fala, respira. Ela olha pra mim e já fala. Daí já melhora? Só a respiração já melhora? Olha, a cara de medo Vamos aprendendo já o que Dona Adriana já ensinou pra você, né, Ângela? Vai levar pra vida. Exatamente. Ela só fala, respira. O respirar acalma tudo, já tá ótimo. Ai, já tá que ótimo. linda. Se vier, o que vier tá bom. Tá ótimo, tá tudo bem. E foi assim. E tá tudo bem. A relação, a que relação alegria. entre mãe e filha continua, né? Não pode assim. Ah, mas é assim, mas se não daí, senão não. Também você tá querendo demais, né, Adri? Ela não deixou de ser filha, né, Olga? Exatamente. Filho faz o quê? Reclama e retruca. Gente, quero agradecer demais. Adriana, obrigada por essa lição que você deu pra gente obrigada hoje. eu. Que Muito orgulho obrigada que eu eu. tenho de ter você aqui, de ter feito parte dessa parte da tua história e que a Ana guarde essa tua conversa para a vida, para mostrar para os filhos dela a avó que eles tiveram e que eles vão ter. E hoje Obrigada eu quero mesmo. agradecer essa mãe de tão longe Que já te ajudou. E me machucou bastante ver que a filha dela tá nessa situação, porque ela perdeu 2 amiguinhos lá também, tiraram a vida. Infelizmente. Foi na pandemia, Bia? Foi, Da escola também. Então, também isso ativou também mais ainda as outras crianças da época. Sim. Eu lembro. E você sempre firme. Sim. Né? Ela falando sobre isso, eu lembrei. Você lembrou, né? Eles simplesmente, de um dia para o outro, não existiam mais Faziam eles. judô, faziam karatê. Se perderam. E é muito engraçado isso, porque sempre... a gente sempre se engana, porque a gente sempre se mostra estar feliz. Que era o que você fazia também. É sempre a felicidade. Ela é tão espontânea, tão alegre, mas ninguém sabe o que passa dentro da casa dela. Por isso que você precisa estar de olho, é por isso que nós vamos continuar sempre falando sobre isso. Não existe Setembro Amarelo pra gente, não, porque nós passamos a nossa vida fazendo o melhor para que você busque maneiras de você ser feliz. A nossa lição de todos os dias, que a Olga sempre fala, a gente tem que buscar uma maneira de encontrar essa felicidade. E isso é muito importante que você entenda, que todas as vezes que nós falamos sobre isso, eu sempre falo aqui no programa, é justamente para que você entenda da necessidade de nós estarmos cada vez mais próximos uns dos outros, começarmos a prestar atenção, como o Mari tem feito na escola, como o pessoal da Maxama faz com as crianças desde pequena, como você, quando tem uma outra profissão, também acolhe as crianças, como a Ângela, quando percebe alguma coisa na escola, como a Olga, quando recebe uma criança ou um adolescente no consultório, como a gente, quando vai fazendo, à medida que vamos fazendo reportagens sobre isso e falando sobre isso, vamos vendo suscitar cada vez mais pessoas passando por esse drama, e a gente quer mostrar para você, sabe o quê? Que sempre tem uma saída. E que o amor é a porta de entrada para que nós possamos encontrar esse equilíbrio para vermos as pessoas se sentindo cada vez melhor. Obrigada pela tua companhia hoje, obrigada pelos nossos convidados estarem aqui com a gente, obrigada por cada um de vocês, obrigada aos nossos parceiros de hoje que prepararam a mesa para as nossas convidadas, sempre uma alegria ter o João aqui, lá da Todo Sabor Pizzaria. Tem também hoje os bolos da nossa Sodier, para os nossos convidados, que a gente prepara tudo com muito amor para recebê-los. Porque todas as vezes eu fico muito feliz quando recebo, porque todas as vezes a gente aprende junto. E o que a gente está aqui para aprender mesmo. E você também, que você entenda cada vez mais que nós vamos aprendendo juntos para fazer com que esse mundo seja um mundo melhor. Com mais amor e com mais vontade de cada vez vivermos e vivermos mais e com a cabeça boa. Isso a gente só consegue quando a gente espalha amor. Um beijo para você, que Deus te abençoe, boa tarde, a gente se vê amanhã.